Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, Thiago, recebedores, wide receivers do draft de 2023. Tudo certo por aí? Tudo certo, um dos episódios mais legais. Eu acho que não tem nenhuma posição que me diverte mais fazendo scouting do que o wide receiver, então eu acho muito, muito legal. Eu tenho uns acertos animais, assim, na minha carreira, digamos assim, e uns erros animais também, assim. Tem caras que eu tinha certeza e o cara virou um boost horrível, e eu tinha uns caras que eu falo, cara, eu não sei por que a NFL não enxerga o que eu enxergo e o cara virou o que eu enxergava. Então, posição difícil de avaliar às vezes, mas muito, muito divertido. Então, empolgado por esse episódio. É a minha segunda posição favorita de fazer scout. Só perde para cornerback, que é basicamente você vê recebedor também. Então, fica aí. Se é que significa alguma coisa, fica esse adendo aí. Mas antes da gente entrar em prospects em específico, Thiago, eu ia comentar uma coisa com você que eu acho que é um negócio diferente assim nessa classe de recebedores. A gente acaba de vir de 2, 3 drafts completamente absurdos de recebedores na NFL. Uma injeção de talento na posição de wide receiver animal. Cara que é o 11º wide receiver da classe é um recebedor fantástico, recebedor com potencial de ser número 1, negócio bizarro. A gente acabou de ver o T. Higgins ter uma temporada fantástica e o T. Higgins nem era lá muito falado, assim, né? Tipo, teve outros caras da classe dele, por exemplo, só para dar esse exemplo, que foi absurdo, né? E temporada passada no draft a gente viu, por exemplo, Chris Olave e Garrett Wilson sendo draftados super alto, junto com outros nomes e tendo já produções fantásticas no ano 1. E aí a gente chega para a classe de 2023 e parece que a liga dá uma respirada, né? Vamos respirar, vamos com calma. Não é uma classe no topo do draft tão recheada como a gente viu nos últimos 2, 3 anos. Não é tão boa quanto... A classe do ano passado talvez seja a melhor classe que eu já vi. E a gente tinha tido a outra classe incrível também. Então, sem dúvida, é bastante pior do que essas classes, assim. Porque você não tem... eu acho que ela não tem tantos talentos no alto. Eu também acho que ela não tem tanta profundidade, sinceramente. Além disso, essa classe de wide receiver ela é muito única. Porque... Tem muito wide receiver pequeno, slot receiver, assim, muito mais que o normal. Essa é a classe do slot receiver, assim. Eu nunca vi tanto slot... Assim, você tem pouquíssimos wide receivers tradicionais, tipo X mesmo, aquele cara grande pra jogar no alto, Leaper, esses caras assim. Essa classe é recheada de jogador pra jogar no slot. Eu acho que nunca teve uma classe tão pequena, entre aspas, em termos de prospect, assim. Tem tanto prospect... Até nos que a gente vai conversar, mas eu vou te dizer, cara, se esse cara tivesse 10 centímetros a mais, ele era top 5, sabe? Essa classe tem muitos jogadores que o grande problema deles é tamanho. E até... Só que isso importa, né? Tamanho pro wide receiver, altura pro wide receiver é uma coisa que importa muito. Então, até por isso, quando... É muito mais fácil você gastar um pique alto de wide receiver de alto no first, meio de first, num cara que vai jogar outside, não? Um cara que vai jogar na posição X. Para você pegar um slot receiver, historicamente, slot receiver sai no segundo e terceiro dia, né, de draft. Então, essa não é uma classe tão boa, você não tem talentos elite, mas eu acho que tem alguns jogadores que certamente vão ser bons starters assim na NFL. Porque mesmo numa classe não tão boa, os times vão pegar um monte de wide receiver. Você vai olhar, o wide receiver vai ser a posição mais picada de qualquer jeito, porque é a NFL hoje em dia, cara. O wide receiver, tirando o quarterback, acho que é a segunda posição mais importante do jogo hoje, que é uma mudança muito grande. Não era assim há 10 anos atrás e nunca foi assim, né? Mas o wide receiver, playmaker, né? Gente que faz jogadas para você, tá muito, muito valorizado nesse momento. Então, assim, a liga precisa de wide receivers e então muitos deles vão sair e vários deles vão virar bons starters, né? Realmente, eu acho que o ano do slot receiver é uma boa definição para essa classe, né? É um monte de slot receiver. Se seu time precisa de um, parabéns. Tá o melhor momento para se precisar de um. Se seu time já tem, cara,
talvez não seja a melhor ideia você pegar um wide receiver nesse draft, porque é o que tem em abundância é essa posição, e realmente falta os talentos de topo que a gente viu aí, né? Falta o Ja'Marr Chase, que a gente viu alguns anos atrás, o Chris Olave, que a gente viu ano passado, mas tem sim muito, muito valor. E até falando de Chris Olave, Garrett Wilson, vamos começar com o cara que eu não sei se é seu número 1, Thiago. É o número 1 de muita gente, que é justamente o companheiro de equipe deles, o JSN, né, o Jackson Smith Njigba, nominho difícil de se pronunciar, porém um baita de um jogador. Muita gente tem ele como número 1, só que ele tem uma particularidade muito grande, né, vindo para esse draft. Então ele é um baita de um jogador, o tape que você tem para assistir dele é absurdamente bom. É papo de, às vezes, ele tá em campo com Garrett Wilson, com Chris Olave, com Marvin Harrison Jr., que vai ser provavelmente um recebedor top 5 do draft inteiro, né? É o melhor recebedor da próxima classe. E tem momentos que você vê e o JSN, ele é o melhor cara em campo. Melhor que esses malucos. Só que ele tem 1 ano de tape. E depois ele não jogou mais. Então, temporada 2022 dele pro Ohio State não existe, né? Ele tem 5 recepções e 43 jardas o ano todo. Então o tape que você vai conseguir dele é de 2 anos atrás. O que você acha desse prospect? E é o seu número 1? É o seu melhor recebedor para esse draft? Sim, ele é o wide receiver 1 do meu board. E assim, se esse é o ano do slot, então o rei dos slot fica em primeiro, porque ele é um slot receiver, ele é o melhor dos slot receivers, ele não é aquele slot pequeno, né? Ele tem mais tamanho. Então, o melhor slot receiver dessa classe é o melhor wide receiver dessa classe. Eu acho que ele só tem 1 ano de tape, não afeta tanto, porque eu acho que esse tape é muito bom, eu acho que é circunstancial. Eu acho que hoje em dia a gente vai ver mais e mais esses carinhas aí que o cara sabe que ele vai ser jogador de NFL, então ele quase que ele se guarda para a NFL de certa forma, assim. Eu acho que esse cara nasceu para jogar na NFL e ele tava só esperando o momento dele chegar na liga. Então, eu acho que ele talvez seja o único first rounder dessa classe toda. Eu acho que tem uma chance dele ser o único wide receiver a sair no first round esse ano. Mas eu acho que ele é first rounder, sim. Eu acho que é aquele lance, né? Ele não tem culpa de ter tido wide receivers tão absurdos jogando no time dele, mas o fato é que a gente não sabe se ele consegue jogar outside também ou se ele só consegue ser um slot receiver, porque assim, o Ohio State em nenhum momento tiveram nenhum tipo de inclinação para usar ele outside, porque você tinha o Chris Olave, você tinha o Garrett Wilson, você tinha o Marvin Harrison, não tinha por que usar ele outside. Então ele sempre jogava no meio. E a quantidade de recursos que os times adversários usavam para tentar marcar esses outros caras era tão grande que ele sempre teve um nível de competição, assim, em termos de adversário, quem estava marcando ele, muito baixo. Então, eu acho que isso é uma benção, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa ruim para ele, porque a gente não sabe a gente não sabe se ele tem capacidade ou como é que ele vai jogar outside. Eu acho que o time que vai pegar ele na NFL vai usar ele jogando outside também, além do slot. E aí é quando a gente vai descobrir se ele consegue ou não, mas aí a gente vai também ver ele jogando contra um nível de competição, assim, em termos de cornerback, que ele nunca enfrentou. Ele só enfrentava o cornerback 3 ou um safety linebacker até às vezes do adversário, porque os cornerbacks e os free safeties estavam preocupados em marcar o Garrett Wilson, o Chris Olave e assim por diante. Então, é uma avaliação difícil de fazer, mas a verdade é que, assim, o tape não mente, o tape dele é excepcional, assim, o route running dele, a inteligência que ele tem nas rotas, os breaks dele, a facilidade com a qual ele se desvencilha da marcação no momento certo para ficar livre na hora que ele tem que ficar livre e receber o passe, assim, ser uma válvula de escape pro quarterback é muito, muito grande. Eu acho que pro ouvinte que não assistiu tape nenhum, não sabe como é que ele é, assim, para você entender, pensa no Jarvis Landry, por exemplo, um cara que nem o Jarvis Landry, que parece que tá sempre livre, né? Tipo, parece que o tempo todo ele tá ali no miolo do campo, completamente livre, conversão fácil ali, move as correntes pro time dele toda hora.
E eu acho que o Jackson Smith-Njigba, ele é bastante mais explosivo que o Jarvis Landry. Então, assim, o Jarvis Landry é um slot receiver tradicional meio lentão, que recebe o passe, faz o catch e toma o tackle e a jogada acabou, moveu a corrente, legal. O Jackson Smith-Njigba, não, ele tem moves pra ele, assim. Então, imagina um Jarvis Landry com moves, assim. Depois que ele recebe, ele mete um corte no cara que tá marcando ele e consegue mais 20 jardas, 25 jardas com as pernas, assim. Ele é um cara que tem um um running, o YAC, né, o Yards After Catch, bem interessante. Então, assim, você começa a pensar num cara que talvez possa jogar outside, que vai ser um slot grande ali no meio, que é um ótimo route runner, que tem ótimos breaks e que tem yards after catch. Aí você começa a pensar que ele é mais do que um Jarvis Landry, né? Aí eu já começo a pensar, será que ele pode ser um Cooper Kupp, por exemplo? O Cooper Kupp entra exatamente nessa descrição que eu acabei de fazer, né? Um cara maior, que joga pelo slot, joga outside. Ele não é exatamente... Não tem um top speed absurdo, mas ele é um cara super inteligente, que corre rotas, tem ótimas mãos e assim por diante. Então, eu acho que num cenário perfeito, assim, o Jackson Smith-Njigba vai virar um Cooper Kupp. Pode virar um Cooper Kupp da vida. E na pior das hipóteses, ele é um Jarvis Landry, que ele é um ótimo starter que move as correntes para você. Então, eu acho que ele não é um talento elite na liga nem nada. Eu não acho que ele é tão bom quanto o Garrett Wilson e o Chris Olave, por exemplo. Mas eu acho que ele é um talento de first round e o time dele que pegar, ele é muito seguro. Assim. É difícil você falar que um moleque que nunca jogou na NFL é um pique seguro. Mas a chance dele não dar certo é muito pequena e depende dele de questões extra-campo. Se ele tá entre Jarvis Landry ou Cooper Kupp, onde eu assino, né? Porque tá ótimo, assim, é produção por anos em alto nível na NFL. E é isso, eu acho que ele se guardou. Ele não ficou tanto tempo fora na temporada 2022 por lesão. Tudo indica que ele se guardou, que ele decidiu não voltar pro college porque ele sabia que ele ia ser uma escolha de primeira rodada e, cara, quando você vê 30 milhões ali na sua frente, você não vai querer abrir mão disso. Então, esse é o indício. Então, não é uma preocupação que a gente vê. Ninguém está preocupado com a lesão dele. Não é essa a preocupação. Agora, o 1 ano de tape que ele tem é assustador também. É muito bom. Então, é um jogador fantástico aí. E se não for o melhor recebedor do draft, tá na conversa com certeza e provavelmente vai ser uma escolha de primeira rodada. Saindo do slot e indo pro slot, me conta sobre o Zay Flowers, recebedor de Boston College, que inclusive tem uma história super interessante, né? Ele era um cara bem cotado pro draft do ano passado. Por algum motivo decidiu ficar em Boston College e quebrou todos os recordes da escola, né? Então é o maior recebedor da história de Boston College e agora vem pro draft da NFL finalmente. O Zay é um dos... Tem um cara mais divertido do que ele nesse ano? Acho que não, assim. Ele é muito legal ver o tape desse moleque. O grande problema dele é que ele é bem pequeno, mas assim... eu acho que, por exemplo, em termos de teto, assim, de upside, ele tem maior do que o Jackson Smith-Njigba. Então, assim, se eu acho o JSN meio safe, assim, um pique seguro, o Zay Flowers eu acho que ele não é tão seguro assim, mas em compensação o teto dele é mais alto, porque se ele explodir e jogar o que ele jogava no college, se ele conseguir traduzir o que ele jogava no college para a NFL, acho que ele vai ser uma das armas mais explosivas, um playmaker nato assim na NFL. Você falou de slot para slot, mas eu acho que o Zay Flowers, eu acho que diferente do JSN, que eu acho que muito provavelmente só pode jogar no slot, eu vejo o Zay Flowers, por incrível que pareça, porque ele é miúdo, né? Ele é um moleque muito pequeno, eu acho que ele tem mais chance de conseguir jogar em qualquer lugar do campo, assim. Eu acho que em BC eles fazem isso bastante, né? Eu acho que ele pode rodar o campo todo, ele pode jogar outside, ele pode jogar por dentro, ele pode correr tudo que é tipo de rota. Eu vejo potencial para ele, mesmo minúsculo, assim, ele é muito pequeno. Eu vejo potencial para ele jogar ter um route tree, ser usado assim de muitos jeitos.
Ele é muito explosivo, assim. É um negócio impressionante. Ele é muito pequeno, mas ele acha um jeito de compensar o tamanho dele na malícia, assim, na inteligência. Ele tem umas paradas que ele faz. Ele é muito pequeno, mas ele parece grande, não é? Tem um lance assim, às vezes os caras falam em inglês assim que o cara joga maior do que ele é, ou ele joga mais rápido e tudo mais. Ele parece maior do que ele é, sem dúvida. Ele tem um lance de malícia, assim, cara, que por menor que ele seja, ele coloca o corpo dele nos ângulos que favorecem muito pra ele, assim, e ele ganha disputa na explosão, às vezes. Então, às vezes ele tá correndo a rota, ele tá totalmente marcado por um cornerback que é muito mais físico que ele. Mas aí no route running, ele faz a pausa muito rápida, sabe, faz um corte e tal, ele sai, ele tem uma explosão na hora de achar a separação. E aí é um timing também, é um lance de timing do cara, assim, ele se permite estar marcado até o último segundo, e aí ele se desmarca, bem na hora que ele tem que se desmarcar, recebe o passe, assim. E ele tem uns ângulos de corpo que ele faz para receber a bola e fazer o corte no cornerback. Então, assim, se ele não consegue ganhar no muque do cornerback, às vezes ele ganha na aceleração, assim. Então ele se desvencilha por um segundo, assim, recebe a bola e aí faz um corte, assim, ele explode muito rápido, ele tem uma aceleração incrível. Então, às vezes ele explode, se ele não consegue ganhar na força, ele corre ao redor, assim, do cornerback, às vezes, sabe? Ele dá a volta no cornerback e aí se desvencilha e fica livre. E aí no after the catch é impressionante, assim, se ele conseguir fazer o passe mais ou menos livre, você não pega. Ele é liso demais, ele sai cortando, ele é explosivo. Ele tem velocidade, aceleração lateral. Então, assim, eu acho que ele tem potencial para ser o wide receiver mais explosivo que vai vir nessa classe inteira. A grande questão dele é que ele é muito, muito pequeno. Então, assim, tem como ele ter a carreira do Devonta Smith do Eagles, por exemplo? Eu acho que tem. O Devonta Smith ele era pequeno, mas ele era um route runner incrível. O Devonta Smith não é explosivo como o Zay Flowers mas o Zay Flowers também não é o route runner brilhante que o Devonta Smith é. Então o Devonta Smith ganha dos caras porque ele é um fenômeno no route running, então ele se livre e recebe o passe. O Zay Flowers é uma versão reduzida do Devonta Smith nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu acho ele mais explosivo. O Devonta Smith, quando ele recebe o passe, não tem tanta coisa que pode acontecer depois do catch como o Zay Flowers tem. Então, eu acho, se o seu time draftar esse cara, eu acho que você comemora demais, porque você vai se divertir muito aos domingos, porque ele tem tudo para ser o wide receiver mais divertido dessa classe. Vai ser muito legal de assistir, dependendo se ele cair num time inteligente que saiba dar para ele a possibilidade de ficar livre no campo. Ele vai ser um dos jogadores mais divertidos de assistir da NFL. Se seu time, inclusive, for o Patriots, tem uma chance bem grande de você ver ele jogando pelo seu time, né? Porque ele foi treinado pelo staff do Patriots, não sei se no Senior Bowl, no Shrine Bowl, algum desses balls de college, e, cara, o staff do Patriots saiu e só falava dele, assim, só elogiou ele depois do ball ali, porque muita gente elogia o Flowers fora de campo, né? E tem até entrevista, assim, que você ouve ele dar, que ele explica, tipo, qual que é o racional dele, por que ele fez tal coisa de tal forma, e você vê que realmente ele é muito inteligente, assim, ele entende o jogo de uma forma absurda, por isso que ele tem tanto sucesso, por isso que ele joga maior do que ele parece, né? Por isso que ele parece ser maior do que ele realmente é. Você acha, Thiago, que a comparação com o Tyler Lockett faz algum sentido, ou não é o caminho que você iria? Eu gosto mais do Devonta Smith. Eu acho que o Tyler Lockett, eu acho que faz um certo sentido se você pensar que o Tyler Lockett, tudo que ele faz... o Tyler Lockett, quando ele jogava com o Russell Wilson, ele era maravilhoso, porque assim, o Russell Wilson saía do pocket e o Tyler Lockett ficava achando jeitos e mais jeitos e mais jeitos de estender a jogada. Eu acho que nesse sentido o Zay Flowers tem esse talento também, sabe? Tem gente que desiste da jogada, o Zay Flowers ele é muito brigador, assim, ele não desiste nem a pau. Então, assim, se ele cair com um quarterback do jeito que era o Russell Wilson em Seattle, por exemplo,
que estende a jogada, e aí o Zay vai ficar estendendo, e aí o cara se livra e corta para um lado, corta para o outro e tal, e faz o passe. Acho que nesse sentido ele lembra um pouco o Tyler Lockett, mas eu acho que o Zay tem uma explosão física, assim, uma aceleração que o Tyler Lockett não tem. O Tyler Lockett é um dos melhores route runners mais inteligentes que eu vi jogar. Mas eu acho que o Zay ele é mais explosivo, assim, depois do catch, o moleque se você deixar ele acelerar um pouquinho, cara, ele é imparável, assim. Ele é muito, muito liso, assim. Então, eu acho que o Zay ele é mais explosivo que o Tyler Lockett. Mas se ele conseguir ser 80% da inteligência do Tyler Lockett como jogador, acho que faz sentido. Então, acho que é uma boa comparação, sim. Eu acho que até colocando ele para se movimentar antes do snap, né? É um jeito que ele às vezes aparecia sendo usado em Boston College, que é muito interessante, assim, que deu muito certo para ele. Mas vamos para um próximo prospect aqui, Thiago, que a gente queria comentar, que aí já foge um pouco desse estilo pequeno, franzino de ser recebedor no college, né? Então vamos falar do Quentin Johnston de TCU, aí que chegou num lugar que pouquíssimas pessoas achavam que TCU ia chegar na temporada, né? Conseguiu até jogar a final do college, mas aí a gente agora está falando de um cara bem diferente de JSN ou de Zay Flowers. A gente está falando de um cara alto, com certeza mais pesado, mais forte, uma combinação diferente de atleta aí do que a gente estava comentando agora. O Quentin Johnston é o prototípico wide receiver alto, né? Cara meio grandão lá, mas com velocidade suficiente para te dar medo, né? Se você pegar o Quentin Johnston, você tá esperando aquele cara que vai subir no terceiro andar e fazer o catch para você, né? Você taca para cima e o cara vai buscar. Cara, eu acho o Quentin Johnston um dos tapes... Eu acho que eu acho que ele é o tape que mais decepcionante, mas de um jeito que irrita, assim. Ele assim, falta malícia pro jogador, cara. Se você colocasse o corpo do Quentin Johnston com a cabeça do Zay Flowers, por exemplo, era top 3 pick no draft, assim. Tudo que eu falei do Zay Flowers, de ser inteligente, da malícia, de achar um jeito de se desmarcar e tal, o Zay Flowers faz porque ele é muito pequeno e ele tem que compensar a falta de tamanho dele. Tudo que o Zay Flowers tem de mais, eu acho que o Quentin Johnston tem de menos. Ele tem tamanho e ele não sabe usar. O Zay Flowers, falta tamanho físico para ele e acha jeitos de compensar isso. O Quentin Johnston, ele tem tamanho e ele não sabe usar. Então, às vezes, se o Zay Flowers joga maior do que ele o Quentin Johnston joga menor do que ele é. Impressionante, assim. Ele tem uma inabilidade de usar o corpo dele, às vezes. Ele permite que cornerbacks que são muito menos físicos, mais baixos do que ele, ganhem a disputa pela bola por falta de malícia, por falta de justamente tudo que eu falei do Zay, de achar o ângulo certo do seu corpo, o timing de dar o salto, de fazer o break e tudo mais. Então, assim... Eu falei, não sei se nesse episódio ou no anterior, que uma das coisas mais importantes da sua vida de scout é quando você tem muita convicção de um jogador, você voltar e entender por que você errou. Tem um cara que eu era completamente apaixonado por ele, mas assim, apaixonado. Eu tinha certeza que ele ia ser um dos melhores jogadores do futebol. Não sei se você lembra dele, Lucas. O Chicago draftou um wide receiver, o Kevin White, no first round. Se não me engano, acho que foi 7th overall, né? O 7º pick do primeiro round, uma coisa assim. Foi bem alto, assim. Era um cara que eu tinha muita convicção de ia dar certo. E não deu, assim. Ele foi um boost muito, muito horrível. Ele foi um dos piores boosts da NFL, assim. E eu fiquei de cara, eu falei, cara, como que eu errei, sabe? A NFL errou junto comigo, né? O Chicago Bears errou junto comigo, mas todo mundo tinha ele alto pra caramba, né? E aí eu fui voltar e eu vejo muito Kevin White no Quentin Johnston, assim. É uma falta de malícia, sabe? Porque quando você vê o highlight, quando você vê o negócio dando certo, quando você vê o cara subindo lá no terceiro andar e fazendo um catch, você fala, puta, isso vai ser sensacional. Mas quando você vai olhar e você vê que ele precisa de 4, 5, 6 oportunidades para cravar uma dessas,
Porque em todas as outras faltou malícia, faltou posicionamento de corpo, ele se posiciona errado, time na hora de fazer o salto, não usar a posição certa para colocar o seu corpo na frente do cornerback, para o cornerback não conseguir chegar na bola. O Kevin White tinha muito disso. Então, assim, eu tenho muito medo do Quentin Johnson. E eu acho que tem uma... Ele para mim, ele tem a palavra boost escrita na testa, assim. Mas a real é que se você quer um wide receiver alto e veloz e tudo mais, ele meio que é a única opção, assim. Tem mais um cara que eu acho que eu vou falar dele depois, mas você tem muito poucas opções, né? Como eu falei, esse ano tá cheio de anão no draft. Então o cara ser alto do jeito que ele é um diferencial muito grande que eu acho que vai acabar fazendo ele ser draftado mais alto do que ele deveria. A principal razão de você comprar ele alto é que ele tem uma combinação que é rara de tamanho, velocidade, aceleração, né, agilidade. É raro o protótipo atlético dele. O principal motivo para você não querer comprar ele alto, para você ficar preocupado, é que ele tem muita dificuldade em press coverage, né? Então, quando os cornerbacks estão pressionando ele de alguma forma, fisicamente parece que ele já perde essa batalha logo de cara, e essa inconsistência em recepções que são mais contestadas, né? Que é um salto, que é uma janela apertada, enfim, ele tem todos esses pontos, né? Mas aí se você traz essa do Kevin White para o jogo, realmente dá medo, né? O Kevin White foi, de fato, 7ª escolha geral no draft de 2015 pelo Chicago Bears, e eu não lembro dele jogar um snap direito, assim. Não que ele não tenha jogado, né? Mas é tão insignificante a trajetória dele na NFL que essa é a lembrança. Mas só para ter um pouco de noção, assim, é bust, né? Mas onde que ele tá no seu ranking de recebedores? Porque muita gente, não sei se muita gente, mas assim, há discussão dele ser o top 1 do draft, o melhor recebedor do draft. Que eu acho que não, mas assim, tem gente que coloca ele nesse patamar. Onde ele tá na sua lista, só de curiosidade? Se eu não me engano, ele tá o wide receiver 8 da minha lista. Eu tenho vários outros jogadores que eu acho que tem menos... O teto dele é muito alto, porque por ele ser muito grande. Se você conseguir corrigir os problemas dele, se você ensinar, se ele cair num staff que... Com treinadores que são bons treinadores posicionais, que vão ensinar técnica para ele e tudo mais, o potencial físico dele é muito alto. Então chega uma hora que você tem que draftar. Mas eu acho que tem jogadores que eu acho mais inteligentes, mais completos que eu tenho antes. Então acho que eu pegaria ele, mas certamente mais tarde do que ele vai sair na NFL. Agora, se porventura ele acabar caindo muito mais do que as pessoas acham no draft, aí é porque a NFL concordou mais comigo do que com os analistas por aí que colocam ele no first round. Eu acho que eu não pegaria ele no first round, não. Pra mim, nessa classe, acho que ele é tipo meio do segundo round, assim. Então, se ele for first rounder, alguém da NFL discordou bastante de mim. Então vamos pro próximo aqui para ver como que a gente segue nessa avaliação de wide receivers, que é o Jalin Hyatt, de Tennessee, Thiago. O que você tem para dizer desse cara? Esse é um cara que eu conheço muito pouco, de fato, assim. Então, explique para um leigo o que é esse prospect. Cara, eu fui assistir o Randall Hooker, quarterback, né, para avaliar os quarterbacks, e eu ficava o tempo inteiro tentando ver o Randall Hooker e eu via o Jalen Hyatt, assim. Ele é o cara que salta. Impressionante a quantidade de plays que esse cara faz, assim. Mas eu falei isso no episódio de quarterbacks, quando eu tava falando do Randall Hooker, eu vou falar de novo. O esquema que os caras rodam lá, esse spread offense, coloca os caras em posição assim de tá todo mundo livre o tempo todo, assim. O Jalen Hurts tá livre o tempo inteiro, é impressionante. E eu tenho uma dificuldade muito grande de avaliar se ele tá livre porque ele é um separador incrível. Porque quando você tá avaliando um wide receiver, basicamente você tá tentando avaliar se ele consegue separação e como ele consegue a separação dele, e se o jeito que ele consegue a separação dele no college, ou seja, separação do cornerback, né? Então, quando ele tá marcado, conseguir separação é você se desmarcar do cornerback e ter espaço para fazer um catch, né? Então tem vários jeitos de você fazer isso. Você pode fazer isso correndo a rota muito bem, enganando, você pode fazer isso com aceleração e tal, e tem jogadores que fazem isso com velocidade.
O Jalen Hyatt faz isso com velocidade, ele é um cara de top speed. Então, assim, é impressionante, tipo, ninguém pega o cara. O tempo inteiro, cara. Eles tem 1 ou 2 caras marcando ele, ninguém pega ele. Você vê assim, nos jogos do college, todos os adversários estão assim, morrendo de medo de Hyatt de um jeito que dá um puta espaço pra ele. Então nunca tem um press corner marcando ele de perto. Os caras dão um cushion pra ele gigantesco o tempo todo, pra ele tentar, porque se chegar perto dele já era, assim. Ele tem tanta velocidade que em 2 passos ele já se desvencilhou, conseguiu separação e foi sozinho. Então, os caras dão um espaço animal pra ele. Então o 4.4 que ele correu no Combine traduz na hora do jogo, né? Então ele é um cara que é rápido no Combine e em jogo você consegue ver essa velocidade lá também. Eu estou surpreso que é só 4.4, assim. No tape parece que é muito mais do que isso, assim, porque os caras dão um cushion pra ele na linha de scrimmage, assim, de 20 yards. O cornerback tá lá, ele dá um recuo lá absurdo pra ele. E mesmo assim, cara, ninguém consegue parar o cara. A separação que ele consegue no top speed é muito alta. Agora, isso vai traduzir na NFL, ele vai conseguir... O Combine ajuda muito a gente a descobrir isso. Assim, 4.4 não é a mesma coisa que 4.3, por exemplo. Ele é rápido, mas não é tão absurdamente rápido assim. E ele, basicamente, no college, ele separa por velocidade. Ele é muito mais veloz, então o Hendon Hooker cansa de dar touchdown longo para ele. Ele é go route, ele fica livre e é bom. E ele é muito inteligente, assim. Eu acho ele inteligentíssimo, assim. Ele é um ótimo route runner e tal, mas o top speed é o que salta. Então, assim, se eu for pensar uma comparação para ele, para mim, é o Deshaun Jackson, por exemplo. O Deshaun Jackson tinha um top speed legítimo a ponto dele conseguir separação por boa parte da carreira dele, e ele foi um grande jogador. Mas tem muitos desses jogadores de deep threat, né, jogadores de rota profunda, tal, de velocidade, que não conseguem o mesmo nível de separação. Então eu acho assim, é difícil de fazer a avaliação de como é que ele vai traduzir na NFL. Eu acho que se o que a gente vê no tape dele de college traduzir na NFL, o cenário otimista dele é ser o Deshaun Jackson, com tudo que o Deshaun Jackson tinha não era só velocidade, era inteligente, era route running, era mãos, tudo isso, assim. Então, eu gosto bastante do Jalen Hyatt, mas assim, se ele cair no lugar errado, por exemplo, se ele cair no Chargers, por exemplo, com o Justin Herbert, vai ser do caralho de ver. Porque ele deixa o moleque correr lá e vem a bomba, né? Se ele caísse num lugar tipo um Buffalo Bills da vida, algum lugar com um quarterback que tem braço, se ele cair no Chiefs, por exemplo, puta, vai ser sensacional. Mas se ele cair num lugar que você questiona o braço do quarterback e tudo mais, a linha ofensiva é meia boca, que aí não dá tempo do quarterback ir no passe longo, aí já começa a ficar com um pouco de medo, né? Mas eu acho que eu gosto bastante do tape dele. Eu acho que a comparação para ele que eu mais vejo assim quando eu tô assistindo é o Deshaun Jackson no auge dele na NFL. Então, que é um jogador que foi muito bom por muito tempo. Então, eu tendo a ser otimista, mas tem uma chance do tape dele de college simplesmente não traduzir da mesma forma e daí ele ser um desses speedsters meio medíocres assim que a NFL tá cheia. Esse é um medo que a gente vai ter para todos os caras de Tennessee, né? Como que traduz o jogo deles para NFL. Mas você trouxe aí a gente tá falando de prospect, não de time, né? Mas você trouxe o nome do Los Angeles Chargers para a conversa. E realmente, né? O Chargers é um time que precisa adicionar velocidade a qualquer custo no corpo de recebedores. Então vai ser interessante ver como que eles avaliam todos esses caras aí, se eles pegam os mais rápidos mesmo, porque é o que mais precisa lá. Mas vamos falar de um próximo cara aqui, que eu acho que até fecha meio que... Não é um top 5 consensual, né? Não é um consenso para todo mundo que esse é o top 5 de recebedores, mas é o que você mais vê ali no top 5, que é fechar a lista com o Jordan Edson, de USC. E ele é um cara muito interessante aqui, Thiago. Acho que talvez até a comparação do Devonta Smith aqui faça tanto sentido quanto você usou antes, né? Ele é um cara que traz uma lembrança do Devonta Smith enquanto prospect, mas aqui até antes da gente falar da comparação e de quem que ele é como jogador,
o tape dele é interessante de se assistir porque 2 temporadas atrás ele estava em Pittsburgh com o Kenny Pickett como quarterback. E na temporada passada ele se transferiu, foi inclusive um dos primeiros caras a se aproveitar das novas regras de portal de transferência no college, enfim. E se transferiu para a USC para jogar com o cara que provavelmente é o top 1 quarterback ano que vem, né? Que é o Caleb Williams. Então, é interessante essa parte do tape dele, que quando você está assistindo, você não consegue não comentar a diferença entre Kenny Pickett e Caleb Williams, enquanto vê o Jordan Edson e suas diferenças. Mas como que você vê esse prospect aí de recebedor de USC? A vantagem disso é que você vê no tape dele jogando com quarterbacks de NFL, né, nos 2 anos, né. O Caleb é bastante melhor, mas... E você vê um quarterback de NFL usando ele como um wide receiver inteligente que ele é, assim. Você comparou ele com o Davante Smith, eu acho que você fez isso porque basicamente o que mais salta no Jordan Addison é como ele é bom route runner, né? Ele é um route runner muito, muito polido, assim. Provavelmente o melhor route runner dessa classe inteira, até. E uma coisa que destacava muito no Devonta Smith para mim era o release, né? É o momento inicial da rota. E o Jordan Edson é fantástico, assim, ele consegue, logo na saída da linha, ele já tem um release que os caras nem tocam nele, é muito doido isso. Eu acho que o Jordan Edson, para mim, falta um pouco de tamanho e força física para ele, então eu vejo o fit dele na NFL, assim, eu acho que se fosse colocar ele para jogar como o X, né, que é o wide receiver que normalmente tem um cornerback jogando na line of scrimmage desde o início, né? Então é um cara que joga alinhado na line of scrimmage com o cornerback já em cima dele, né? Fazendo press desde o início, e aí briga com o cornerback desde o início da rota e tal. Eu acho que ele vai sofrer. Na NFL, se colocar ele para fazer isso, ele vai sofrer. Quando botarem cornerbacks mais físicos para jogar com ele, jogando pressão em cima dele, eu acho que ele vai ter dificuldade. Então eu vejo o Jordan Edson como um cara muito mais valioso para ser o wide receiver 2 do seu time. Se você tem um wide receiver 1 jogando lá como X, se colocar ele oposto, vindo um pouco mais de trás, né, um pouco mais de espaço e tudo mais, é quando ele consegue ter esse release mais... Ou seja, eu acho que quando colocam a mão nele muito cedo, assim, falta ferramenta física para ele se desvencilhar. E quando ele tem um pouquinho de espaço assim, para explodir, aí ele consegue ter essa explosão que você falou. E aí o route running dele é muito bom, mãos muito boas também, jogador muito polido. A minha comparação que eu trouxe uma diferente para você. Eu acho que é uma... Eu fiquei orgulhoso quando eu cheguei nesse nome, porque eu acho que explica um pouco de como ele pode ser usado no NFL. Um cara que eu acho que bem similar com ele em termos de estilo é o T.Y. Hilton, que foi do Colts. Tá no Cowboys agora, mas jogou no Colts quase a carreira dele. Ele foi draftado no mesmo ano que o Andrew Luck, então jogou no Colts a carreira dele quase toda, né? Esse mesmo tipo de jogador, assim, ele não tem um top speed tão absurdo, mas ele tem velocidade suficiente para fazer jogada. Ele é um baita route runner, então ele vai ganhar ali no route running também. Então, ele te oferece vários jeitos diferentes de ganhar do cornerback, sabe? E ele acaba ganhando umas batalhas do cornerback que ele não deveria ganhar, às vezes, porque ele tem muitas ferramentas diferentes, assim. Então, ele não é um cara físico nem forte, mas ele tem vários jeitos diferentes de conseguir separação, que ajuda muito, assim, para um quarterback de bom nível, tipo você vê o Caleb Williams, é um prato cheio, assim. Ele... Tem um cara desse no campo, assim como o T.Y. Hilton, foi uma bênção, assim, a carreira dele toda, sabe? Tem um cara desse que se livra quase todas as jogadas, vira uma arma muito, muito útil para você. Gosto da comparação com o T.Y. Hilton, porque uma coisa que eu acho que se destacava muito no T.Y. Hilton, e aí o tape do Edson vai lembrar você disso, é a consciência de onde você está no campo, né? E o controle do seu corpo. Então eles sabem achar o momento certo de parar, o momento certo de se posicionar e receber a bola em ângulos diferentes e conseguir ser aquele cara de volume muito alto. Eu acho que isso é um ponto interessante dele, né? Ele é provado na carreira dele de college como um cara que tem um volume de jogo muito alto. Então, mesmo ele não sendo sua primeira opção, seu cara mais aberto e tal,
você consegue colocar ele no seu time para ele ser um cara que recebe muita bola, tem um volume muito alto de jogo, não necessariamente de muita jarda, de produção na red zone, mas está sempre ali te ajudando a mover as correntes. Eu acho que esse é um ponto muito interessante dele, e gostei da comparação que você trouxe do T.Y. Hilton. Não sei se T.Y. Hilton como prospect, já faz muito tempo, inclusive, que ele foi prospect, né, já faz mais de 10 anos aí, só que o T.Y. Hilton na NFL pode ser, de fato, um bom exemplo de como o Jordan Edson traduz o jogo dele do college para a liga, né? Eu acho que esses eram os 5 principais nomes que a gente gostaria de comentar, né, Thiago? Mas tem um cara aqui que para muita gente aparece na lista ali de top 5, top 6. Eu não sou muito fã dele, queria ver qual é a sua opinião sobre o recebedor de North Carolina, o Josh Downs. North Carolina fica produzindo uns wide receivers todo ano, aí os caras chegam na NFL e não dão certo, né? Vamos ver se esse é o cara que vai. Eu gosto muito dele porque eu acho que ele é brigador, e eu acho ele polido e tudo mais. Eu acho que o grande problema dele é que ele é muito pequeno. A gente falou de tamanho aí como sendo uma limitação de vários caras, mas se tem um cara que o tamanho é a limitação maior dele, é o Josh Downs, assim. Então, ele é um jogador que eu gosto, acho que ele teve muita produção no college e tal, mas é foda, cara. Um cara desse tamanho, ele é muito, muito pequeno. Ele é anão demais, assim, pra jogar na NFL, pra dar esse salto físico, né, na vida dele. Se ele vai enfrentar caras infinitamente mais físicos na NFL do que no college, eu tenho um pouco de medo do que ele pode ser, assim. Eu acho que ele pode ser um bom slot receiver. Eu acho que ele é o poor man's Zay Flowers, né? Então, o Zay Flowers provavelmente vai sair lá no first round. Se alguém pegar o Josh Downs lá no terceiro, por exemplo, é uma versão light do Zay. Mas o Zay consegue compensar a falta de tamanho dele de um jeito que o Josh Downs não consegue. Então, eu acho interessante, mas eu acho que o teto dele é baixo por causa do tamanho. Eu não gosto dele porque eu acho que não tem nada que ele faça que outros nomes que a gente citou não são melhores que ele. Então a gente tá falando, porra, tem um monte de cara pequeno, é o ano do slot, não sei o quê. Só que ele é o menor de todos, o mais franzino de todos. Ele é dinâmico, ele é explosivo, mas não tanto quanto outros nomes que a gente trouxe. Não tanto quanto o Edson, não tanto quanto o Zay Flowers, não tanto quanto o Hyatt. Ele teve uma carreira produtiva, mas não tanto quanto o Jordan Edson. Ele corre bem depois da recepção, né? Então ele produz yards depois do catch, mas não tanto quanto o Zay Flowers. Ele só joga no slot, igual o JSN só jogou no slot, só que o JSN mostrou que, além do slot, ele tem algum potencial. O Josh Downs nem isso. Então eu não sou muito fã dele, porque eu acho que ele você falou poor man's Zay Flowers, eu acho que ele é poor man's todo mundo, assim. Ele não tem nenhuma coisa que você... Eu acredito muito naquela filosofia do que o cara é elite na liga. Eu não tenho nada que eu falo, não, o Josh Downs é elite nisso. Ele não é elite em nada pra mim. Ele é... Você vai achar vários caras no draft que faz tudo que ele faz bem, que faz melhor. Isso significa que ele é um jogador ruim? Não. Eu só não acho que ele é um recebedor tão de topo, assim, como algumas pessoas tentam colocar. Você tem uns sleepers pra gente aí, pra gente fechar o episódio? Seus sleepers, principalmente? Eu vou citar três jogadores que eu gosto bastante, assim. Tem uns caras que... Tem certos jogadores aí que outros analistas falam mais alto deles, mas eu não vou citar os caras que eu não gosto, né? Deixa eu citar uns caras que eu tenho mais alto do que o consenso, assim. O Cedric Tillman de Tennessee, eu acho que ele é o melhor ele é o melhor recebedor de contested catch, assim. Então, por exemplo, a gente falou bastante do Quentin Johnson. Eu acho que eu preferia que, se o meu time precisasse de um jogador desse, eu preferia que investisse no Cedric Tillman. Ele me lembra um pouco o Mike Williams do Chargers. Corey Davis também é um cara... Esse estilo de jogador, sabe? Ele não vai ser elite nem nada, mas eu acho que dependendo de onde vão draftar, acho que ele pode ser um prêmio de consolação muito bom nessa classe. Um cara que você drafta mais tarde no draft que vai produzir bastante, se você precisa de um jogador desse. Tem um cara que eu gosto bastante, o teto dele é meio baixo, assim, mas é o Keishon Boutte de LSU, o Boutte, sei lá.
Eu citei o Jarvis Landry quando eu tava falando do Jackson Smith-Njigba. Ele é de LSU, então não tem como você não pensar no Jarvis Landry, assim. Eu acho que é isso, ele é esse slot... O Jackson Smith-Njigba é o Jarvis Landry com muito mais explosão. O Keishon Butte, pra mim, é o Jarvis Landry sem explosão, é o Jarvis Landry ponto, assim. Esse moleque tem um jogo absurdo. Eu nem sei se é fácil de achar, mas no ano de calouro dele, ele tem um jogo contra o Ole Miss que ele mete 308 jardas recebendo. É tipo um ponto fora da curva, assim. Eu acho que pra mim o Keishon Butte é o cara que vai produzir pra cacete, assim, sabe? Ele é aquele cara que, dependendo do esquema, um Saints da vida, pegar um cara desse e botar ele ali no meio do campo, produzindo, sabe? Pro Derek Carr ficar mandando passezinho de 10 jardas e o cara fazer, sabe, 10 catch por jogo, sabe? Ele vai ser aquele cara que vai produzir demais. Ele não tem ferramentas absurdas nem nada, mas ele é muito sólido, assim. Slot receiver também. E aí, por fim, eu queria citar um cara que esse é meio crush meu, assim. Esse é meu cara, assim. Você pode chamar de ele é um dos meus caras, assim. Eu tenho ele muito mais alto que o consenso, que é o Jonathan Mingo de Ole Miss. Ele é meio muleta fazer isso, porque você comparar o mesmo jogador com um cara que vem da mesma universidade, roda o mesmo tipo de jogo e tudo mais. Mas o Jonathan Mingo de Ole Miss, pra mim, é o A.J. Brown Jr., assim. É impressionante a similaridade em todos os sentidos, cara. Tudo que o A.J. Brown era em Ole Miss e o que ele tá fazendo nesse momento no Eagles é isso, assim. Eu acho que eu acho que ele pode ser... Do lado dos Zay Flowers, pra mim, eles têm os dois maiores tetos, assim, no sentido de ser os caras mais explosivos dessa classe. Eu acho que o Mingo, se tudo der certo pra ele vai ser um jogador dinâmico, absurdamente explosivo, assim. A comparação pra ele, pra mim, claro, é A.J. Brown. Tem um lance Deebo Samuel também, né? Desde que o Deebo Samuel teve aquela temporada maluca no 49ers, como running back, wide receiver e tal, todo mundo tá tentando achar esse cara, esse modelo de Deebo Samuel. Eu acho que o Mingo tem muito disso, assim. Ele é um cara que você bota a mão na bola dele, você bota a bola na mão dele e ele sai trombando ali, dando paulada, dando porrada. Mas assim, muito explosivo também, cara. Impressionante, assim, ele faz o catch, explode e corre ao redor, assim, no marcador, e quando você vai ver, ele correu 20 jardas, 25 jardas. Sabe aquelas corridas loucas do Deebo Samuel, que ele recebe, quando você vai ver, ele correu 25 jardas e ninguém consegue parar? O Mingo é mais ou menos assim, o A.J. Brown tem essas também. Eu acho que ele pode ser um jogador muito explosivo. Ele teve uma lesão no college, e então, ao invés de... Ele começou a carreira dele de júnior no college e tinha tudo... Ele começou muito bem a temporada. Tinha tudo para ele vir pro draft do ano passado, só que ele teve uma lesão e não conseguiu completar a temporada e decidiu voltar para mais um ano, né? Então a gente já viu ele depois da lesão, mas o começo da temporada ele estava voltando de lesão, então é meio esquisito. Então eu acho que o tape dele não atingiu o potencial total que ele ainda tem, sabe? Eu acho que ele é aquele jogador que ele vai atingir coisas na NFL que o tape do college não mostra, porque ele não teve oportunidade de fazer. O quarterback dele no college é ruim. Então, assim, eu acho que o jogador tem um upside muito alto. Então, esse é um jogador que eu gosto bastante. Eu tô bem curioso para saber onde ele vai cair. É isso aí, bons nomes, né? Eu acho que esse foi aí mais um episódio sobre o draft de 2023, do podcast Muito Competente na NFL. Episódio sobre recebedores. Muitos recebedores vão ser draftados. Alguns vão ser undrafted com sucesso na liga. Não dá para falar de todo mundo. Nossa tentativa aqui, né, Thiago, foi falar um pouco dos principais nomes, trazer um ou outro cara que a gente está curioso, nossas percepções sobre os principais nomes, mas infelizmente não dá para abordar todo mundo. Mas segue a gente lá no @incompetenteNFL, no Twitter e no Instagram. Dá seu feedback, comenta com a gente o que acha dessa classe, qual que é a sua percepção sobre esses jogadores. E a gente se vê no próximo episódio sobre draft e qualquer outro assunto relativo à NFL. Até a próxima. Tchau, tchau.